Bom dia para todas, boa tarde para Catarina. É a Boa única tarde. que já está mais à frente de nós. É um prazer muito grande começar esse Entre Amigas. E esse Entre Amigas tem um gosto especial, gente. Por quê? Porque eu e Janaína sempre ouvimos falar uma da outra, mas nunca tínhamos nos conhecido pessoalmente. E no dia 30 de abril, no dia do encontro aqui no Rio, a Janaína esteve presente, foi a primeira vez que nós nos vimos, nós nos abraçamos, não é isso, Catarina? Ô, Janaína? Porque a gente era assim, era uma coisa assim, todo mundo falava, mas a gente não se encontrava, né? E lá eu vi o tamanho do coração da Janaína, porque participar de um encontro pelo qual, né, ela ainda não tinha conseguido entrar aqui no nosso Zoom. A gente tem várias amigas aqui em comum, né, Janaína? Cheio de gente aqui perto da gente e longe ao mesmo tempo. Isso é um desafio. É um desafio viver longe de quem a gente gosta. É um desafio viver sem ter tempo para fazer tudo que a gente precisa e quer fazer. É um desafio lidar com as surpresas que a vida propõe para gente. É desafiador viver, não é? O Gonzaguinha fala que viver não é brincadeira, não. Cadeira. E realmente não é. E a Janaína propôs esse tema para gente que encheu o meu coração de esperança de ser desafiada, mas ao mesmo tempo de ser encorajada a enfrentar esses desafios. Então, Janaína, a gente está aqui pronta para te ouvir, pronta para conversar sobre esse assunto que fala para a gente todos os dias, porque todos os dias a gente enfrenta desafios, não é verdade, gente? E somos todas ouvidos agora para você, nossos ouvidos e nosso coração estão antenados contigo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Que bom me sentir entre amigas, é muito especial. É aquele lugar que você pode ficar tranquilo, que você está seguro. Eu creio que estar entre amigas é não ter julgamentos, nem críticas, é poder se sentir apoiado, sentir que tem um lugar seguro, em que não tem tantas regras, em que você pode falar do seu coração, sem se preocupar com o que será interpretado, porque quem ama uma outra vai aceitar os erros, os desafios, vai saber que não é perfeita aquela pessoa e vai poder, então, se sentir encorajado, porque nenhum de nós sabe tudo, nenhum de nós é verdadeiro. A verdade é uma verdade nossa a partir dos fatos que a gente vive e dos desafios como nós os entendemos. Então, passar pelos desafios da vida, todas nós estamos passando. Nós já passamos por muitos, já vencemos muitos, estamos agora diante dos desafios e temos e veremos outros desafios à medida que a nossa vida vai seguindo. Isso quer dizer que nós estamos vivas. Glória a Deus, estamos vivas. Só passa por desafios, só passa por circunstâncias adversas, só passa por problemas quem está vivo. Isso quer dizer que Deus não nos dá nada que nós não possamos suportar. Ele nos dá com coragem e força que a gente entende pela fé que vem dele. Então, quais são os desafios que você tem vivido hoje? Porque a gente está falando de um momento hoje. Quais são os que hoje eu posso ter o olhar sobre eles? Eu não sei vocês, quais são os desafios de vocês, mas eu vou fazer essa pergunta mais adiante e vou propor para vocês irem pensando qual o desafio que você gostaria de compartilhar com a gente hoje. Eu sei que os desafios, eles são grandes, muitas vezes obstáculos que nós temos que ultrapassar. Como nós vamos fazer isso? Como nós os enfrentamos? É um convite a uma ação, é um convite a um embate, a uma luta, ao enfrentamento. E como nós reagimos diante de um desafio? Aí, como a Ana falou, a vida não é um passeio, né? A gente não veio a passeio, a gente não veio só para ficar de olho, paradinha, assistindo ela passar. Eu creio que a vida ela vai ser crescente os desafios.
Quando eu era menina, era um tipo de desafio. Quando eu era adolescente, eram outros. Jovem também, outros desafios. A vida começou dentro de um processo agora de maturidade, e depois da juventude vem a vida adulta, na qual a gente está inserido nela. E cada etapa que a gente passou, a gente hoje está colhendo os frutos dela. Há consequências hoje na nossa vida da forma como nós passamos pelos desafios anteriores pelos quais nós vivemos no nosso ciclo de vida. Então, nós muitas vezes superamos, e eu espero que nós venhamos a aprender deles, mas a gente aprende muito sobre quem nós somos e sobre quem é Deus diante dos desafios. Então, a gente aprende sobre a gente quando a gente pode olhar a gente mesmo e ver como nós temos vivido os desafios. E essa é a proposta para a gente pensar hoje. Eu sei que muitas de nós ficamos assustados, com medo, nós ficamos absorvidas, gastamos energias, nós muitas vezes desenvolvemos tantas situações, tantas falta de resposta, de falta de compreensão, mas quando nós conseguimos passar por aquele desafio, por aquela situação, por aquela circunstância, a gente vai ver o quanto a gente é humano, o quanto a gente tem possibilidade de passar por aquilo, o quanto a gente pode usar de criatividade, de flexibilidade, de habilidade, de relacionamentos, de capacidade de se adaptar quando a gente está diante de situações pelas quais é um desafio para nós. Então, quando a gente cresce diante de desafios, das etapas da vida. Então, quais são os desafios que você hoje está enfrentando? Alguém quer compartilhar? Sabe que eu gosto de compartilhamento, né? Eu faço grupos de compartilhamento, eu busco entender o que diante do outro, como a gente pode ter nossos insights à medida que o outro pode falar. Eu posso começar falando qual é o meu desafio hoje, já de algum tempo. Eu estou com Parkinson há 10 anos, vai fazer 10 anos agora, e esse é um grande desafio. Quando eu recebi o diagnóstico de Parkinson, eu fiquei muito assustada, eu entrei no processo de negação, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. Eu comecei a me sentir resignada diante daquilo, que a gente vai falar também sobre o que é resignação, e hoje eu vejo que eu estou mesmo no processo de aceitação e enfrentamento. Então, é um desafio, eu não sei por que Deus permitiu, como... eu sei, entendo hoje que eu me tornei uma pessoa mais humana, eu me tornei uma pessoa mais consciente de quem eu sou, da minha missão enquanto pessoa, enquanto servo de Deus, enquanto pastor, enquanto parte daquilo que Deus me deu para realizar. E eu creio que as coisas não vêm para nós por acaso. Nós temos um corpo, mas nós temos também uma resposta de Deus para nós. Tem a ver com as consequências das minhas escolhas, da forma como eu lidei com as situações da minha vida, mas também tem uma permissão de Deus. Então, esse hoje é um grande desafio para mim. Alguém mais quer falar? Levanta a mãozinha assim, abre seu microfone e pode falar. 1 minutinho tá bom, você tá bem. Não? Todas levantando a mão aí, então tá bom. Eu vou seguindo, se alguém quiser falar, levante a mão aí, ou eu estou com o celular. Alguém está... Isso. A Karine levantou, Janaína. Desculpa, Karine, é que eu estou no celular, então eu só estou vendo poucos quadros. Deixa eu passar. Opa, pode falar, Karine, agora eu estou te vendo. Oi, linda, estou te vendo. Então... Oi, Marília, agora estou vendo você também. Oi, Marília. Então, eu tenho um desafio grande já há algum tempo, que é lidar com alguns problemas, né, com os meus pais, que estão idosos, e depois de muitas situações, né, com meu pai, que tem um problema com etilismo, meu irmão caçula, e aí eu consegui trazê-los para perto de mim. Foi algo assim, um milagre mesmo de Deus. Eu consegui achar um apartamento num prédio do lado do meu prédio.
E, assim, a maneira como as coisas aconteceram foi, assim, milagre de Deus, e eu botando um pé cada dia e vendo Deus abrindo a porta e Deus abrindo o caminho, foi cada dia, isso foi fortalecedor para mim, inclusive, e eu percebendo Deus me movendo nesse sentido. Então, assim, hoje é desafio ter que lidar, me dividir entre o cuidado com eles, o cuidado com a minha sogra, que também já está idosa, vai fazer 81 anos, então eu senti ela enciumada, né? Porque minha mãe veio para perto, então ela fica assim: eu vou poder ir para sua casa, essa semana vai ter chá de mulheres, eu vou poder ficar aí. Eu vi a sogra, aí às vezes assim, teve um dia que eu estava assim super cansada, mas eu disse: meu Deus, eu não posso, eu não tenho como não recebê-la. Né? E aí recebi, não pela minha força, porque a minha vontade era dizer assim: ai, sogra, não venha não, porque eu estou tão cansada. Mas eu disse: Senhor, me ajude, eu posso, se o Senhor estiver comigo, eu posso. E foi tão bom. E às vezes é cansativo, mas eu estou aprendendo a dizer não, eu estou aprendendo a dizer quando eu estou cansada, né? Inclusive, eu já disse, ela queria passar uns dias aqui, eu disse: sogra, eu estou muito cansada e eu vou precisar fazer uma viagem assim, assim. Ela entendeu, não veio, aí eu consegui resolver as coisas, então eu estou nesse desafio de lidar com as questões dos meus pais, né? Acolher minha sogra, lidar com o meu curso, que eu estou fazendo um curso à distância, e me vi assim, mês de março e de abril foi bem desafiador, porque eu estava no olho do furacão, tendo que resolver algumas coisas, e as coisas assim muito difíceis. E aí eu enrolei, não fiz minhas disciplinas do curso, e foi assim bem difícil, mas eu sabia que Deus estava comigo, e porque Ele foi me fortalecendo, eu consegui vencer março e abril, glória a Deus. Então eu consegui chegar em maio, dando muito glória a Deus, e pedindo ao Senhor assim que me dê sabedoria e discernimento para lidar com essas situações todas. Tem processos que não são meus, são processos de meu pai, são processos de minha mãe, são processos de minha sogra, e aí isso para mim é desafiador. Entender o que é deles e qual é a minha parte, para poder me mover e não ficar parada, porque eu me vi um período assim, parada no caminho de mão de queijo, sem saber o que fazer, dizer assim: Jesus, eu acho que não vai dar. E eu fiquei um tempo e achando que estava fazendo alguma coisa. Então, hoje que o Senhor começou a mover algumas coisas na minha vida, eu olhei, Jana, para trás e disse assim: nossa, como eu estava afundando e eu não estava percebendo. Obrigado, Karine. Obrigada. Oi, Marília, pode falar. Bom, primeiro, prazer estar aqui, né? E o desafio de estar aqui é porque eu estava com Covid. Estou entrando hoje saí do isolamento hoje, né? E o grande desafio foi dizer não essa semana. É uma semana de isolamento, né? E hoje, teoricamente, teria que voltar a trabalhar. E eu tive coragem de falar não, né? Não vou voltar a trabalhar, e essa semana ainda vou ficar me cuidando. Então, suspendi ensaio, suspendi aula, e por isso que eu estou aqui com vocês, senão eu estaria dando aula nesse momento. Então, esse é um grande desafio para mim. Estava ouvindo ela falar, né? Que pena que a gente demora tanto para a gente começar a falar não, né? E a gente poderia aprender isso mais nova, a gente só aprende isso quando é mais velha, né? A dizer não e a se cuidar mais. E outro grande desafio que eu enfrento, algumas de vocês sabem, é com relação à minha filha com a esclerose múltipla, né? Então, é um desafio a gente não pensar no amanhã, né? E confiar que Deus está à frente de todas as coisas. Isso é um desafio muito grande. Ela está parando aí com a profissão dela, com 31 anos, né? Está cada vez trabalhando menos e não tem nada, não tem uma segurança, não tem nada. Então, tudo assim, como mãe, é desafiador. Confiança em Deus. Obrigada, Marília. Nossa, muito desafiador. Alguém mais? Mais uma pessoa? Depois eu vou seguir. Tranquilas? Então, vou seguindo. Vocês podem compartilhar, mas no final a gente também tem um tempo para que possam compartilhar. Então, todas nós somos singulares, né? Fomos formados de uma forma tão especial. Deus nos deu uma história, nos deu uma família, nos deu um contexto, nos deu uma habilidade, nos deu dons. Mas nós, diante dos desafios, nós vivenciamos muito parecidas as situações.
nós interpretamos de formas diferentes aquilo que nós estamos vivendo e sentimos também de formas diferentes. Mas nós podemos ver como nós podemos, ao compartilhar nossas experiências, nós podemos ver como nós nos identificamos em nossas crises, em nossa dor, em nossa forma de ver as situações, nossa forma de desenvolver aquilo que nós precisamos para poder ultrapassar, ou muitas vezes não conseguir aquilo que a gente queria, não conseguir ver como podemos controlar. Por isso que é tão bom ter amigas, por isso que é tão bom ter amizades, relacionamentos significativos, que a gente pode falar do coração, falar daquilo que a gente está sentindo, a gente pode se ouvir, e a gente investe a nossa vida em relacionamentos que podem traduzir para a gente até algumas coisas que a gente não está vendo na gente mesmo e que a gente pode ter a visão a partir do outro que vai estar com amizade e amor demonstrando isso para a gente. Por isso que eu tenho investido muitos anos da minha vida em grupos de apoio, em grupos terapêuticos. Eu creio que é um caminho. Eu não tenho como nominar todos os desafios pelos quais a gente tem vivido, e eu creio que todas nós temos essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, mas, neste momento, a gente vai ver as particularidades, a gente vai ver como a gente pensa, como a gente enfrenta, como a gente passa por esses desafios. Nós vivemos desafios comuns nesse período da pandemia. A Marília está falando do pós-Covid, do período ainda que ela está de licença, de quarentena. Então, todas nós vivemos, haja desafio, né? Porque eu, pelo menos, pensei em março de 2000, quando a gente estava já iniciando mais uma etapa do Celebrando, que a gente só teria alguns dias de parada, 40 dias, como fala, quarentena, né? E, nesse período, eu vi que não foi assim. Foram surgindo etapas pelas quais eu nunca tinha vivido e nem sabia como vivê-las. E não conhecia as situações que estavam diante de mim. Eu creio que todas nós ainda vivemos isso de alguma forma. Estamos ainda amedrontados com tudo que a gente viveu. Mas hoje eu quero tratar de uma visão mais geral sobre como a gente enfrenta os desafios que são parte da nossa vida, que revelam as nossas necessidades, os nossos valores, revelam nossas atitudes, revelam as crenças. Crenças são pensamentos arraigados que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre a família, sobre o mundo. E durante esse período da nossa vida, todas nós já passamos por tantos desafios, e quando nós podemos fazer uma retrospectiva disso, quando a gente pode olhar para trás, quando a gente pode ver como eu suplantei isso, como eu passei por aquilo, como eu enfrentei aquela situação, como eu reagi àquela dificuldade, e a gente pode, então, se valer das experiências que a gente já teve para entender como a gente pode passar por aquelas que estão diante de nós. A forma como a gente lida com esses desafios diferenciam-se nas formas como nós os enfrentamos. Algumas de nós enfrentam a partir do emocional, outras vão mais para o racional, umas pensam assim, como que eu vou viver? Alguns entram até no processo patológico, quando não conseguem entender e sair e ficam atolados em frente à situação. Por exemplo, uma pessoa que está diante de um desemprego. Eu já atendi pessoas diante do desemprego que adoeceram, entraram num síndrome de pânico porque ficaram paralisadas, não sabiam o que fazer, não esperavam nunca que fosse passar por aquele desemprego, mas estava vivendo isso. E agora ela precisava ter uma ação, mas ela adoeceu, porque na mente dela isso é impossível acontecer. É um pensamento muito rígido, e quando a gente tem pensamentos rígidos, a gente tem a tendência a adoecer. E outra pessoa que passa pelo desemprego fala, nossa, agora eu nunca pensei que isso ia acontecer comigo, mas agora eu vou colocar meu currículo, vou fazer curso tal, vou buscar ajuda com os amigos, vou fazer algo a respeito. Aquela pessoa que não fica parada, ela enfrenta diante do desafio. Então, o que é enfrentamento? Enfrentamento tem sido essa capacidade de ir além, de, naquela situação, reconhecer o que está sendo e como fazer aquilo acontecer de uma forma em que você sinta-se que tem um mínimo de ação sobre aquela situação.
nos estudiosos, né, as pessoas que têm estudado, como na sociologia, antropologia, na psicologia, eles definem, então, como uma forma de se adaptar às crises. É aquele momento que a gente chega, a gente toma parte da situação, como eu estou, e agora eu tenho que me adaptar a ela, eu tenho que fazer algo em relação a ela. Na psicologia tem um termo que a gente usa que é o coping. O coping é aquele momento em que a gente entende qual é o comportamento de enfrentamento que aquela pessoa está vivendo. É uma capacidade da pessoa se adaptar àquela situação. Por que eu estou citando isso de novo? Para você perceber que, de alguma forma, você vai se adaptar. E adaptar não quer dizer que você fica à disposição da situação sem ter algo a fazer. Quer dizer que você tem que entender, aceitar e, então, fazer algo. Resumindo, a gente pode ver que o enfrentamento está relacionado a uma série de respostas frente às situações. Quando você ouviu a Karine, perdão, Karine, posso usar um pouquinho do seu exemplo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, pode sim, Jana. Quando você ouviu a Karine, eu não sei se alguém está vivendo uma situação parecida com a da Karine. Eu estou vivendo, porque meus pais também estão em situação mais avançada de idade, meu pai está em um processo de demência. Então, é claro que, nesse momento, você está enfrentando uma situação que você nunca viu e que, quando você vê os pais, né? Estou falando de mim, quando eu vejo meus pais numa situação mais delicada, com menos condições de viver, numa situação que estão mais submetidos à doença, como é difícil para a gente. Então, o que eu estou colocando que é uma forma da gente interpretar as situações a partir da nossa história. A Karine resolveu tomar um posicionamento e buscar os pais e estar ali ao lado deles. Então, cada um de nós tem um posicionamento frente às situações, uma reação frente a elas, que pode ser emocional ou pode ser racional. E nós todas estamos diante dessas possibilidades, de tantas possibilidades que às vezes a gente nem encontra as saídas. E acho que em algum momento talvez a gente precise da ajuda de um amigo, ajuda de um profissional, buscar dentro de uma mentoria, buscar dentro de algum relacionamento a possibilidade que alguém nos ajude a ver o que a gente não está conseguindo ver. Nós temos estratégias de enfrentamento, todas são tão importantes e eficazes, porque elas são caracterizadas por uma necessidade de mudança e uma necessidade de flexibilidade. Como eu falei, se a pessoa estiver muito rígida, ela adoece. Então, ela tem que ter capacidade de olhar as possibilidades, flexível para ver todas, e ser capaz de ver o que não consegue, no que não via, e propor-se a uma mudança, fazer algo. Nós aprendemos com a vida que não podemos adiantar nem acelerar o nosso tempo. A gente tem que viver. Não dá para a gente viver o passado, não dá para a gente viver o futuro, mas dá para a gente viver o hoje. Vocês lembram daquele filme O Clique? Ele pegava o controle remoto, ele ia lá para frente, porque aquilo ali não dava, estava cansado, não queria viver aquilo. E você viu no que deu, a gente não tem isso. Mas tem uma tendência a deixar passar. Não, isso vai melhorar, deixa para depois eu vejo isso. E isso, muitas vezes, também traz para nós uma consequência, porque a gente não está fazendo valer o nosso direito de dirigir as nossas próprias vidas. Então, quando a gente olha para a gente hoje. Só quando a gente começa a olhar as nossas questões, a gente tem a tendência a olhar para trás. A gente tem a tendência a olhar o que vai acontecer. Mas tomara que a gente possa viver o hoje de uma possibilidade de fazer o nosso melhor para o amanhã. Eu sei que todas nós temos mecanismos de defesa que muitas vezes nos impedem de olhar a nossa realidade. Aquele mecanismo que chama-se negação. Aquele mecanismo, ele foi muito propício, muito importante para a gente na infância, quando a gente estava à frente às situações que a gente não tinha maturidade emocional, maturidade enquanto pessoa, nem experiência alguma para passar e viver por aquelas situações. Então, nas situações de dor, situações conflitantes, situações que a gente precisava encarar, aí veio a negação, uma forma da gente não fazer contato com aquela dor, não olhar, não admitir, não ver. E muitas vezes esse sistema de crença ele foi levado para a nossa vida adulta.
Nós levamos para a nossa vida essa condição de negação, de negar aquilo que traz dor. É quando alguém diz: ah, meu marido é tão bom, ele só bebia um pouquinho, mas esse marido chegava em casa e batia nessa mulher. É quando uma pessoa diz: meu pai, ele só ficava nervoso e estressado, por isso que ele batia na gente com tanta violência. E uma pessoa diz: se não falarmos sobre isso, isso vai passar. Todo mundo faz assim, um dia isso vai melhorar. Vou orar para ver como vai ser. Deus tem o controle de tudo. Nós temos a tendência, muitas vezes, a entrar na negação e espiritualizarmos aquilo que a gente está vivendo. Nós sabemos que Deus sabe de tudo, nós sabemos que Ele é soberano, que Ele é bom, mas quando nós usamos isso como uma justificativa para não ter uma ação frente àquilo que a gente está vivendo, então nós estamos no processo de negação. E quando a gente está nesse processo de negação, a gente se vê no processo de muito egocentrismo, olhando muito para a gente, tentando minimizar as nossas dores para não olhar ao redor. A gente tem a tendência a não olhar o que acontece com o outro, porque aquilo vai ressaltar aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou sentindo. A gente tem a tendência, então, ao isolamento. A gente se desconecta dos nossos relacionamentos para não experimentar o mínimo de sofrimento quando a gente vê a dor do outro e pode ter esses insights. Algumas vezes a gente entra até num processo de uma falha de caráter, como a mentira, como a desonestidade, como a dissimulação, para dar desculpas para a gente mesmo do nosso comportamento, das nossas reações. E, é claro, a ansiedade, porque a preocupação é tão constante, a gente tenta controlar de tanto jeito aquilo que a gente está vivendo, que às vezes não tem como ter controle. Então, a negação ela pode nos manter estagnados diante da vida. E, muitas vezes, a gente precisa reconhecer e ver qual é o perfil da negação que eu tenho feito uso. E a gente pode, então, baixar esse meio de negação, esse nível desse mecanismo de negação, a partir do momento que a gente aceita que aquilo vai doer, que a gente precisa reconhecer a nossa impotência, que essa dor ela pode ser sentida, que esse pensamento eu posso ouvi-lo, né? Eu posso saber dele, o pensamento não vai fazer nada comigo, eu posso, então, me dar conta dele. E a gente pode, então, ser gestor da nossa vida encarando as realidades. A Bíblia é maravilhosa quando ela, em todo o tempo, a palavra de Deus nos revelando sempre relacionamentos, sempre relacionamentos. E um versículo que é muito especial: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quando a gente traz a visão sobre nós mesmos, do que nós somos e quem é Deus. A verdade sobre como nós temos vivido, as consequências dos nossos atos e como nós podemos aprender para vivermos melhor. Eu creio que a vida nos ensina a olhar para trás, olhar para trás com contentamento, olhar para trás com aceitação do que foi, sem colocar culpas, sem colocar o se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Por que isso pesa no dia de hoje? Porque a partir da nossa... Hoje nós temos uma experiência, hoje nós temos uma maturidade que provavelmente nós não tínhamos naquele tempo. E hoje a gente está se vendo a partir daquilo que a gente é hoje, a gente está se olhando e vendo lá atrás. Isso não é justo com a gente mesmo. Então, a gente precisa olhar e ver como a gente lida com o nosso passado, como a gente olha para a gente no nosso futuro e como a gente encara o nosso hoje, com coragem, com intrepidez, com fé, e amanhã com esperança, com determinação, crendo na ação de Deus, mas naquilo que Deus te deu enquanto habilidade para viver. Então, quando estamos dispostos a admitir, podemos enfrentar e tratar e seguir crescendo diante dos desafios da vida. Então, eu quero convidar vocês a olhar uma mulher que não tem nome na Bíblia. E aí eu chamo ela da mulher do fluxo de sangue. Esse negócio aí ficou triste para ela, né? Porque, olha lá, vai a mulher do fluxo de sangue e tal, e os discípulos, ninguém sabia o nome dela, tanto que o fato está registrado em Mateus, em Marcos, em Lucas, foi uma experiência marcante no ministério de Jesus, nas realizações de Jesus aqui na Terra, tanto que eles registraram isso.
Então, está relata aquela mulher do fluxo de sangue. E essa história está inserida no contexto de ressurreição da filha de Jairo, que tinha 12 anos, quando estava no momento de morte, Jesus estava indo para a casa dele, e essa mulher que já havia também 12 anos com fluxo de sangue, ela então encosta na orla, ela passa no meio de todo mundo, ela consegue chegar até Jesus, e ela então encosta nas orlas de Jesus, e ela sente que ela foi curada. Mal comparando a história dessa mulher, que era vista como uma mulher impura, uma mulher que era doente, que era isolada da sociedade, isolada da sua família, porque não podia viver no meio das pessoas, porque era dito que ela iria, então, contaminar as outras pessoas. E a gente vê como a gente passou nesse período do Covid agora, né, da pandemia, enquanto a gente estava nos ambientes fechados, não podia se relacionar com as pessoas, se a gente saísse sem máscara, era visto como desrespeito. Se a gente estivesse doente, a gente tinha que estar totalmente isolado. Haviam pessoas da nossa família ou de relacionamentos nossos que morreram sozinhos porque não podiam ter contato com ninguém por causa da contaminação. Mal comparando, a gente vê que esse desconhecido pelo qual nós vivemos e ainda estamos expostos a ele, como o vírus do Covid-19, nós vimos que é uma forma da gente se ver nessa prescrição da lei desta mulher, da doença que ela viveu, em que não se conhecia qual era aquela doença. O corpo humano era tão pouco conhecido e o seu funcionamento muito menos. E ela, então, era dito dela, no tempo de Jesus, que ela tinha uma doença, e era lamentável essa doença, porque esse estado era crônico, era algo que a importunava tanto, e era algo que os médicos não tinham uma solução, e ela, então, foi buscar, a cada vez que ela estava ali diante dela mesma, ela, então, foi buscar uma saída. A gente vê que essa mulher gastou tudo que ela tinha, ela foi dando aos médicos a forma de remédio, tudo que ela fosse buscar para que ela fosse curada. Com profunda fé, a gente vê, e esperança, ela consegue passar em meio à multidão. Com certeza ela ficou disfarçada, usou aquela máscara, né? Disfarçou para passar em meio à multidão e ir até Jesus. Nós já conhecemos essa história. Quando ela toca na veste de Jesus, olha, uhul! Ela foi curada. E essa cura, ela sentiu uma alegria muito grande. Agora ela estava liberta, mas ela não podia expressar isso. Ela estava no meio da multidão que a conhecia, em que ela era vista como impura, e ela teve que ficar calada. Mas aí ela ouve Jesus falando: quem é que me tocou? Quem me tocou? E os discípulos aí dizendo: Senhor, como que o Senhor fala quem tocou? Se um monte de gente aí perto de você. Esses discípulos eram engraçadinhos, né? Eles ainda conseguem querem colocar Jesus contra a parede, como se Jesus fosse um tolo, né? E a Jesus não presta atenção neles, e ele, então, ignora o que eles falam, e ele continua falando: quem me tocou? E, sem dúvida, nesta hora, aquela mulher se encheu de medo. Ela estava consciente que ela tocou na veste de Jesus. Ela, cerimonialmente, ela, então, de uma forma, ela tornou Jesus impuro. E ela se aproximou de Jesus, em meio ao medo, em meio à preocupação de qual seria a reação dos discípulos. E ela, então, diz a Jesus que havia tocado nele. Essa mulher, ela estava numa situação em que ela estava sozinha, e ela reconhece o que ela fez. E ela totalmente impotente, totalmente vulnerável, exposta à sua condição de ser impura, mas ela não desistiu. Ela foi diante de Jesus e ela então busca a cura. Mas como ela poderia fazer isso tudo? Mesmo em meio ao medo, ela deu um jeito de conseguir tocar em Jesus. Ela experimenta o cessar desse fluxo de sangue na mesma hora. Ela sentiu que ela havia sido curada. E ela, então, fala com Jesus e se declara a Jesus como sendo aquela pessoa que tocou nele. E a gente já sabe o que acontece. Jesus, então, cura essa mulher e salva essa mulher.
Quando a gente vê a história dessa mulher, a gente vê alguns pontos que nos levam a pensar em como a gente enfrenta as situações da vida. Eu mesmo fiquei muito emocionada quando eu pensei em algumas questões sobre isso, quando eu estava preparando para falar para vocês. Essa mulher estava numa condição de vulnerabilidade social e religiosa. Vulnerabilidade é aquela sensação que as pessoas têm de uma exposição emocional, de um risco, de uma incerteza, de se sentir desprotegida. E ela era uma mulher vulnerável socialmente e religiosamente. E muitas pessoas podem estar passando isso no nosso meio, na nossa família. Às vezes a gente passa situações em que as pessoas não querem ter contato com a gente. Interessante que eu já tive situações de pessoas querendo nem conversar muito comigo, porque poderia querer saber do assunto, ficam constrangidos, saber como eu trato essa situação, se vão ficar me constrangendo, se eu vou ficar melindrosa com aquilo. E a gente vê que algumas situações da vida da gente, algumas pessoas sentem-se incomodadas, mas não chegam para conversar. O meu netinho mais novo, ele tem autismo. E a gente já experimentou algumas situações de preconceito meio ao autismo, que acaba sendo um nível de preconceito e de vulnerabilidade. Ele estava brincando quando ele tinha uns 2 aninhos, 3 aninhos, acho, no estacionamento, e um menino chamou perto dele e chamou ele para brincar. E aí ele começou a cantar as músicas que ele canta, que tem na televisão, nos desenhos que ele vê. Começou a falar frases sem sentido para aquela criança que estava lá. E a criança saiu falando, ele é maluco, ele é maluco. Então, você vê que uma criança já está contaminada também para colocar o outro numa questão de vulnerabilidade. Então, algumas vezes, a gente precisa reconhecer que as incertezas da vida podem nos esconder inconscientemente de sermos fortes. Nós precisamos olhar para a gente e querer e buscar, meio às nossas frustrações, a força que vem do Senhor para o enfrentamento. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Brené Brown. Não sei se vocês conhecem, ela tem vários livros, e eu já fiz estudo deles com o pessoal do Celebrando, a Brené Brown, e tem uma frase dela que eu grifei aqui. É preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que deveria ser, para aceitar a pessoa que realmente sou. Então, acho lindo essa capacidade de poder se aceitar em meio às fraquezas, porque Jesus nos aceita assim. Mas nós temos dificuldade, é o pecado em nós. Você vê que Eva, ela não queria ser como ela era. Ela queria mais, ela queria fazer mais, e ela buscou isso. Ela queria ter o controle sobre tudo. Ela buscou o controle sobre ela mesma. E ela, então, foi e houve o pecado. A vulnerabilidade é uma das formas da gente encarar as situações, mas há também a impotência, e a impotência é quando nós não conseguimos fazer nada a respeito. Quando as complicações são maiores do que a gente, quando a gente tem certeza que não pode mais controlar aquela situação. Então, com isso, a gente se sente totalmente impotente. E eu creio que é na impotência que Deus vai agir. É quando a gente diz, não dá mais, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia e eu preciso do Senhor agora agindo na minha vida. Esse é o primeiro passo para a aceitação. Quando a gente entende quem a gente é, o que a gente está passando, o que Deus pode fazer na nossa vida. Porém, somente encarar e ver assim não é suficiente. A gente precisa buscar ajuda. É uma frase que diz que a gente só pode ser tratado daquilo que nós estamos disponíveis para encarar, para reconhecer. Então, só é possível tratar daquilo que nós estamos prontos para admitir. Alguns reagem à situação com aceitação, como a gente viu essa mulher. Alguns reagem com revolta. A revolta não é aceitação. A revolta é você lutar para tentar controlar alguma coisa que não é possível você controlar. Você não controla os outros, você não controla uma doença que muitas vezes vem sobre você, você tem que buscar ajuda, você tem muitas coisas que a gente não controla.
Outra forma da gente enfrentar, depois da revolta, é a resignação. Então, o que é a resignação? A resignação é quando a gente se submete àquela situação, mas não aceita aquela situação. A gente tem uma atitude passiva, apática, a gente lamenta, a gente atrai para a gente mesmo piedade, e muitas vezes a pessoa se torna uma vítima. Então, resignação. O importante é que a gente possa aceitar a aceitação. Então, revolta, resignação e aceitação. São as formas como a gente usa para entrar e assumir aquilo que a gente está vivendo. Cada um de nós vai fazer da forma como sente que aprendeu, como tem a ver com as suas crenças, com a sua forma de ver a vida. E a aceitação é o fato da realidade daquilo que você está vivendo. É quando você coloca-se numa posição de ativo diante do desafio, do problema, da dor. É quando você foca nas possibilidades, quando você busca no momento presente valorizar as mínimas coisas, dar valor àquilo que é bom do dia de hoje. É quando você se vai além e gasta todas as suas condições de enfrentamento. É quando você se vê indo além das situações. E vejo que essa mulher, ela gastou tudo que ela tinha e ela ainda estava ali buscando resolver a situação dela. E diante disso tudo, nós recebemos, diante da nossa cultura, da nossa sociedade, sentenças, crenças, que muitas vezes nos impedem de ver o que Deus tem preparado para nós. E agora, a gente pode aprender com esta mulher, que somente com fé é impossível vencer o medo. Meu pensamento era que com medo, a gente vence o medo indo com coragem. Mas, a partir do estudo desse momento aqui, eu entendi que a gente vence o medo, a gente vence as impossibilidades a partir da fé, que foi o que essa mulher usou. Ela era uma mulher corajosa, sim, mas naquele momento ela foi com fé, ela não foi com a coragem. Ela tem um atributo nela de força, de capacidade de ir além, mas naquele momento ela usou da fé. Quem é o meu Deus? Quem é esse homem? Jesus. Eu posso tocar nele, e eu posso estar com ele, e eu posso me apresentar diante dele. Então, Jesus está sempre disposto a transformar as nossas vidas. Aquela mulher tomou uma decisão de tocar na orla dele, e ela teve fé e ela foi curada. E talvez a gente pense, mas eu não tenho como tocar. Mas você tem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, e você pode confiar no amor incondicional de Deus por você. Você pode confiar na força que Ele te dá em meio às vulnerabilidades. Ele pode te dar coragem para vencer ao mundo, como Ele nos disse. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele vai te dar bom ânimo, encorajamento, esperança em meio às situações. E apreciar a vida com esperança é tudo que a gente pode fazer. A esperança nos traz serenidade, que é sair daquele turbilhão de tensões para poder ir tranquilos diante de Deus, com a paz dele no nosso coração, saber por onde a gente tem que seguir. Então, minhas queridas, é sobre isso que eu ia falar, sobre essa necessidade da gente olhar as situações, como a gente os enfrenta, como a gente enfrenta essas situações, e saber que uma diante da outra, nós juntas podemos ajudar a levar os fardos uma das outras. Esse é o que Jesus nos diz. Nós podemos usar os mandamentos recíprocos, chorar umas com as outras, abraçarmos aqui na medida que a gente pode. E terça-feira, né? Ontem eu tomei um cafezinho com uma amiga. A gente falou assim, vamos tomar um cafezinho? Foi a hora que eu cheguei em casa. Ela me ligou, eu liguei para ela, assim, vamos tomar um cafezinho? Eu falei, vamos. Só que ela mora numa outra cidade. E a gente, então, falou assim, ela arrumou, eu falei assim, daqui a 10 minutos a gente toma o nosso cafezinho. Então, ela estava lá, na cidade dela, ela arrumou a mesinha dela lá, botou o cafezinho, eu peguei, também fiz o meu cafezinho, botei minha mesa,
e nós tomamos um cafezinho. Como? Conversando uma com a outra, falando do coração, daquilo que a gente está vivendo e podendo ali sentir que a gente está cada vez mais próximo, que a nossa amizade é algo importante para nós. Então, eu convido vocês, vamos tomar um cafezinho juntas. É isso que eu queria compartilhar. Então, se você quer falar ou fazer alguma pergunta, se você quer dar alguma coisa que ficou sem esclarecimento, que você sentiu que precisava de maior reconhecimento daquilo que eu falei, eu estou disponível aí para falar para vocês. Alguém? Ana. Oi, Janaína, obrigada. Obrigada por essa palavra hoje, né? Quando você falou sobre o tema, né? Eu falei assim, eu não estava passando naquele dia, que foi segunda-feira, pelo que eu estou passando hoje. É engraçado, né? Como assim a palavra de Deus diz que ainda a palavra não me chegou à língua e o Senhor já me ouviu. Então, essa sua palavra veio ao encontro do meu coração hoje, de me trazer esse encorajamento, esse conforto. Só quero te agradecer. Hoje é Obrigada. só agradecer. Muito, muito obrigada mesmo. Para mim também foi muito bom, muito importante, me ajudou a ver algumas coisas. Eu vi o quanto que eu estava sendo resignada diante de mim mesmo e o quanto eu preciso estar aceitando e fazendo algo a respeito. Então, uma das coisas que eu tomei posicionamento no mês passado, eu falei com a minha médica, estou começando a fazer o pré-operatório para colocar um dispositivo lá dentro, que é um dispositivo que ajuda na frequência, ajudar os neurotransmissores a melhorar, até porque eu aumentei muito a minha quantidade de medicação diária, então eu preciso, e eu tomei coragem, que ela já está falando comigo há algum tempo sobre isso, e eu falei assim, vamos lá, mas eu ainda não comecei o pré-operatório, tem muita coisa ainda para fazer, então é como se eu falasse, não, eu vou, mas não fui muito. Eu só falei que vou, mas não fiz nada. Então, eu vi assim, enquanto eu estou resignada ainda a despeito, e é sempre a minha fala é, Deus sabe que vai acontecer, e aí eu uso muito esse sentimento, né, que realmente eu sei que Deus sabe, mas se Ele me abre as portas, se eu posso fazer isso, então qual é o caminho? Até hoje Ele me deu condições, mesmo vivendo esses 10 anos, eu vi que ó, o último ano, depois que eu tive Covid, aumentou muito os meus sintomas, mas eu sou muito grata a Deus, porque eu vejo que tem pessoas que em tão pouco tempo já não conseguem mais andar, tem pessoas que nem conseguem falar. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e o meu coração muito grato mesmo pela graça dele, que ele tem me permitido viver tudo que eu tenho vivido. Então, eu só tenho a agradecer e pedir a Ele, Senhor, me ajuda a aceitar aquilo que eu não posso mudar e coragem para mudar aquilo que me é possível. Isso é a oração da serenidade dos grupos de apoio. Então, coragem para aceitar aquilo que me é possível. Então, a aceitação tem a ver com coragem para ir além. Coragem para fazer aquilo que eu posso fazer e eu sei que Deus está fazendo aquilo que eu não posso fazer. Verdade. Obrigada, queridas. Obrigada por me ouvirem. E se alguém quiser depois fazer uma pergunta, alguma fala que queira, é só me mandar no meu pessoal, no meu WhatsApp, se não for feito agora. Olha, elas vão devagarzinho, mas elas vão falando. Uma coisa que eu queria te perguntar, e que tem a ver com isso que você falou agora no final, a gente pode confundir a fé com a resignação, não é verdade? Esse tem sido um dos enganos que a gente tem tido, né? Quando a gente fala assim, não, Deus proverá, Deus sabe, a gente tem a tendência a espiritualizar, porque é mais fácil espiritualizar do que tomar coragem e ir à frente, seguir. E aceitar aquilo que a gente está vivendo. Aceitar não é que eu estou resignada, aceitar é que eu reconheço o que eu estou passando, aquilo dói em mim, mas eu vou seguir adiante. Eu sei que Deus vai me dar forças para ir adiante. Aí é outro caminho. Eu vou estar vendo as possibilidades diante de mim mesmo, mesmo que doa, e seguir adiante. Então, a resignação, ela nos deixa muito a dispor da vítima. Vitimização.
Então, a Sim. tendência de ser vitimizado tem a ver com a resignação. Então, resignação tem a ver com você acolher, e mesmo que a pessoa não aceita, mas ela se submete. O importante é que a gente aceite e reconheça que doa e vá em frente. A resignação também está ligada ao mecanismo de defesa da negação. Quando a pessoa fala, não, eu não quero isso para mim, mas eu também fico à disposição daquilo que eu estou vivendo. É como eu entrego a outra pessoa a fazer algo por mim. Eu estou resignando. Tem a ver também com a codependência. Tem pessoas que vivem relacionamentos codependentes porque ele é resignado. Então, ele coloca a vida dele à disposição do outro, ele vai seguir aquilo que o outro quer para ele. Então, são formas da gente encarar. E a revolta também não é uma forma boa, porque quando a gente se revolta, a gente não tem uma atitude positiva, a gente não encara, a gente vai muito pela emoção e pelo impulso. E não vai ajudar. Isso aí eu acho que foi o que me chamou a atenção, essa questão da fé e da resignação, e a resignação é isso aí que você falou. Talvez é uma negação, é uma forma de negação, né? Assim, tipo, eu não aceito, mas aceito. Que Deus está no controle, mas aí eu não preciso lutar, porque se Deus está no controle e eu creio que Ele luta por mim, eu vou ficar quietinha aqui, de braço cruzado, esperar ver a banda passar, né? E como você falou, viver não é isso. Não. E enfrentar o desafio não pode ser assim, né? A gente lembra do que Jesus disse. Jesus, quando disse, não tereis aflição, mas tem de bom ânimo, ele não está dizendo que a gente tenha que ser resignado, ele está dizendo, tem de bom ânimo, vai fazer alguma coisa, coragem, você tem esperança, você pode prosseguir. No mundo tereis aflição, todo mundo sabe disso, a gente vai ter mesmo, tem a ver com a nossa carne, tem a ver com o pecado, tem a ver com a forma que a gente segue as nossas próprias orientações, em vez de seguir a de Deus. Mas agora você tem que tomar ciência disso, isso vai doer, mas você tem que prosseguir, você tem que agora tomar a sua vida nas suas mãos e seguir adiante. Verdade. Desafio para a gente ser a gente mesmo, né? Verdade. Alguém mais tirou o microfone aí e ia falar? Não sei se a Rosângela escreveu algumas coisas aí no bate-papo, que ela também estava falando sobre fé e resignação. Oi, eu posso, Oi, não fui eu que abri o Claudiane. microfone antes, não, Ah, mas tá. eu posso falar também agora. É, que bom ouvir Janaína. É Janaína? Janaína. Isso. Janaína, que bom te ouvir. Eu tenho aprendido muito com a minha mãe. Minha mãe ficou viúva. Minha mãe é uma pessoa muito social. Meu pai era pastor, a casa dela, a nossa casa era cheia de gente o dia inteiro. Era uma cidade do interior que a gente morava, então os membros da igreja iam pagar as contas no banco, deixava a bicicleta lá em casa e na volta parava para um cafezinho. Então era uma casa muito cheia. A gente morava em frente à igreja. Depois do culto, a moçada vinha e a gente ficava na varanda cantando, conversando até. Então era sempre muito visitada a nossa casa. Meu pai adoeceu e ficou na cama por vários anos e minha mãe sempre muito ocupada com ele. Quando a viuvez chegou, em 2019, tudo isso acabou. Logo em 2020, no final de 2019, ele faleceu. Em 2020 chegou a pandemia. Então, essa pessoa que estava com a casa cheia de gente o tempo todo, agora se vê sozinha. E eu longe, eu estou nos Estados Unidos, a minha outra irmã, 6 horas a distância de uma casa para outra, o meu irmão mais perto, pastor também, com todas a carga dele de atividades e responsabilidades, e ela se viu muito sozinha. Então, a primeira coisa que ela fez, a gente cresceu, eu e meus irmãos, nós crescemos longe dos nossos avós, tios, era uma família muito grande, tanto do lado da minha mãe como do meu pai, e a gente os via pouco, então a gente não teve essa convivência diária. Então, nosso núcleo familiar foi sempre muito unido, e quando um saiu de casa, tinha os irmãos da igreja e tal, mas não tinha esse convívio, esse contato mais constante com os familiares de longe. Então, a primeira coisa que ela fez, ela criou um grupo no WhatsApp, quando ela se viu muito sozinha, ela não podia sair,
Ela faz ginástica com a terceira idade no parque. Então, ela não é uma pessoa acomodada, ela sempre está procurando outras atividades para ela interagir. E quando ela se viu na pandemia, não tem o grupo da terceira idade que se pode reunir, não tem a igreja, tudo online, ela entrou assim numa depressão. E ela fez um grupo do WhatsApp com as irmãs dela, com os sobrinhos, a gente começou a adicionar pessoas, e aquilo foi tão bom para ela naquele momento. Aí vieram os grupos de oração, as mulheres de gente que ela nem conhece, e isso ajudou muito. E também veio a terapia, uma coisa que para a geração dela era um tabu ainda. Verdade. E veio a necessidade de um psiquiatra. Aí ela teve mais resistência a isso, medicação, não fez bem a ela naquele momento. Ela parou e falou: eu vou lutar com a arma que eu tenho, que eu conheço, que é a fé. E ela passou a orar, assim, ela sempre foi uma mulher de muita oração, e se envolver mais com as pessoas, até ajudando outras, e que estavam agora passando pela mesma dor que ela passou. E tem sido uma inspiração, assim, como ela falando de fé e resignação, a fé que eu vejo nela é genuína, e como a importância do compartilhamento também. E agora a gente passando por umas outras situações na família, bem doloridas, e ela chamou a minha irmã e a minha sobrinha mais velha, falou assim: vamos fazer um grupo de oração, nós 4. E a gente pôde compartilhar, a gente começou a semana passada, e a gente pôde compartilhar, e foi tão bom. Assim, como eu vejo, para mim está sendo um ensinamento de tanto desafio que ela tem passado, e que passou a vida toda, como eu agora mais madura, com os meus filhos já 2 adolescentes, e como ela venceu os desafios da minha época de criança, que eu lembro de alguns, mas eu não tinha dimensão do tamanho, da profundidade, da dor que ela passou quando ela passou. E como ela venceu isso, e agora, para mim, numa era mais aberta, onde eu tenho mais recursos, onde os tabus ainda existem, mas são menos do que na época dela, há 40, 50 anos atrás, e como eu ainda preciso crescer nos meus desafios, nas minhas escolhas, nas minhas decisões que eu tenho para fazer. Mas eu tenho aprendido muito com ela. Eu queria deixar esse testemunho da minha mãe, que tem me ensinado. E assim, eu me sinto tão honrada quando ela pega o telefone, ela liga para mim e fala assim: Clau, ora por mim agora, eu estou precisando. Sabe aquela pessoa que reconhece, que sabe que está passando por uma dificuldade, e não quer passar por ela sozinha? Ela está nessa descoberta que ela tem com quem contar, que ela não precisa ficar sozinha ali, que a gente tem pessoas de confiança que você pode recorrer a elas. Eu acho isso tão bonito e é tão inspirador, assim, que ela busca e é tão saudável, né? muito. Para ela, graças a Deus. Muito. Esse testemunho, Cláudia. Nossa, muito lindo a gente poder saber que a maturidade, a fé, a forma como encarar a situação faz toda a diferença. E é um legado que ela está deixando para vocês, né? Para você, para as filhas, para os netos. É um legado. É verdade. Então, glória a Deus por isso. É lindo mesmo. Uhum. É que mesmo com a depressão, e a depressão ela não tem que ser um fim de linha, a depressão nos ensina muito sobre a gente mesmo. Então, a gente não tem noção como a gente pode ter perspectivas diferentes mesmo em meio à depressão. Isso pode ser até um novo tema
viu? É. Viu, Ana? Depois a gente pode estar no outro tema aí sobre como adoecer, né? Como adoecer e tirar o proveito da doença, né? Se a gente Certo. adoece, como a gente faz? A gente lida como com a doença? Vai para a revolta, vai para a aceitação ou vai para a resignação diante da doença? Estou vendo que a mãe dela fez o quê? Foi para aceitação, estou doente, preciso de ajuda e vou fazer alguma coisa a despeito disso. E isso tem sido, com certeza, uma cura para ela. Verdade. A Claudiane sempre é muito verdadeira, viu, É, Janaína? Quando ela chega aqui para falar, a gente tem que ouvir, porque certamente Fui até algo passar a um batom, contribuir. fui passar um batom que eu estava limpando a casa aqui com fone de ouvido, telefone no bolso. Aham. Eu sei como é que é, Clau. é verdade. Deixa eu dar um bom dia aqui, que eu não falei antes, Janaína, porque entraram depois. Marília, minha querida amiga, que bom que você entrou. Você já entrou falando e é tão bom te ouvir. E ouvir essa pessoa que também, diante dos problemas, age. E age de uma forma saudável, graças a Deus. Obrigado por você estar aqui. Angelina também, que chegou depois, minha querida amiga. Meire e Jerusa, que estão aqui também. Muito bom ter vocês aqui. Elas não apareceram, mas elas estão aqui, viu, Janaína? Ah, que bom. Ah, ela aí, ó. Foi só a gente falar, viu? Vamos aproveitar, gente, já que a gente está aqui. Jerusa, você conhece a Oi, Jerusa? Você sabe quem é a Jerusa? é sua irmã? É. Ah, Aí eu estava falando Jerusa, eu falei, será que é Jerusa, minha irmã? É a Sou minha irmã. eu, eu estava sou eu. desconfiada. É a primeira vez da Jerusa aqui, então seja muito bem-vinda, viu, Obrigada, Jerusa? obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Legal. Vamos tirar uma foto aproveitando aí. Vamos ver se a gente consegue. Meire, aparece aí de novo. Vou tirar a última foto. E aí com a presença ilustre da Jerusa. Joia. Muito obrigada. Quem mais gostaria de falar? Clau, de novo, obrigada pela sua palavra. Olha, Janaína, se É. deixar Shirley falar, Rita falar, Meire, Renata fala pouquinho, mas a Renata também pode, né? Mas se deixar essa mulherada aí abrir a boca, minha filha, a gente vai sair daqui muito Só depois. A sorte que eu não Por estou favor, podendo eu já falar, até viu? abri meu microfone, Ah lá, viu? Ó, eu sabia. mas A eu estou me sorte que hoje eu estou segurando. fora. Pode falar, Shirley. Não, primeiro eu quero agradecer a Janaína, né, por essa palavra. São tantas coisas, né? Como a Ana disse, né, que hoje ela está experimentando algumas coisas desse tema. Eu também. E eu estou e essa palavra veio assim clarear tanta coisa, né? E eu estava escutando e cada ponto ali que ela colocava, mas a hora que ela disse assim, da dependência, né? Eu me casei muito cedo e eu sou aquela clássica mulher de pastor, né? A clássica. Não sei se tão clássica, Acho difícil. né? A típica, então. A típica, melhor. Ô, Shirley, a clássica é sem nome. É sem nome. Não é o caso dela. Não é meu caso. Mas eu me casei muito jovem, né? Eu me casei com 21 anos. E eu estava vindo de uma realidade muito diferente, né? Eu não era nem cristã quando eu me casei com meu esposo, né? Eu me converti na caminhada, né? Eu me converti. Bom, e logo depois, né, vieram os filhos. Eu tive 2 filhos, mas hoje eu tenho uma, Maria Fernanda, que todos já sabem a história, só vou resumir, que é uma menina especial.
E os meus sonhos foram... Não era nem, não posso dizer nem que eram os meus sonhos, porque eu nem me permitia sonhar, porque as demandas foram tão grandes e foram criando e foram tomando, né, conta de mim, mas não com dor, não, sabe? Eu sempre fiz o que eu fiz muito feliz, muito contente, eu tenho alegria naquilo que eu faço, mas chegou um momento da minha vida que eu me senti preparada para voltar, para sair daquele lugar, né? A maturidade, na verdade, né? E essa palavra que você fala, né, que viver a vida do outro, eu vivi por muito tempo. Então, eu vivi a vida do meu esposo, né, por muito tempo. E agora eu decidi sair. E essa saída não tem sido fácil, porque fazer uma pessoa entender que você está saindo para o trabalho, para um sonho, não é nem um trabalho, para a realização de um sonho profissional, que não tem a ver com dinheiro, que é uma realização que me faltava, fazer uma pessoa entender, não sei se eu vou chegar nesse lugar e fazê-la entender, mas tem sido um trabalho muito desgastante, quase desanimador, né? E muitas vezes eu me vejo naquela corda ali, a ponto de soltar ela e me render. Dizer. E não é só dele, né? Não é só do meu esposo, é de muitas pessoas que me dizem assim, Shirley, mas você já tem uma vida muito boa, Shirley, você não precisa passar por esses desgastes, Shirley, você... E eu, esses dias, eu explodi, eu falei assim, mas eu quero me permitir passar por isso. Vocês conseguem me entender que eu quero passar por isso? Eu quero me permitir e chegar naquele lugar e dizer assim, é para mim, não é para mim, mas eu quero dizer, eu passei por isso. E chegar... Hã? Sonho que você quer realizar na sua vida, que é teu, só teu. Eu falei para o meu esposo esses dias, falei, não tem nada a ver com dinheiro, não tem é um sonho meu de realizar. E aí é onde eu tenho me visto muito estressada para tentar convencer pessoas, né? E estressada já com as demandas do meu trabalho, enfim, de conciliar todas as coisas e de lutar, porque eu também nunca lutei por algo meu. Então, é a primeira vez que eu luto por algo que eu quero. Então, Janaína, eu estou nesse lugar hoje, sabe? Orem por mim todas. Mas eu estou feliz. E é tão interessante, né, o fato de... não é só a questão do recurso que vem até você, né, daquilo que você... também o ganhar com o esforço do seu trabalho, sabe? Eu falo sempre para o meu esposo, eu estou muito feliz, apesar de tudo. Mas a gente que sai depois de uma certa idade, né? É muito bom sair na maturidade, mas também tem, como tudo na vida, tem o seu preço, né? É verdade. Então, eu estou nesse lugar, sabe? Eu falo para ele assim, eu quero desistir por decisão minha, não porque eu me sinta pressionada. E então eu estou nessa luta minha. Tem dias melhores, né? Não na casa, né? Porque essas conversas que eu tenho com ele são conversas, mas que me gera, porque aí eu nunca me senti, eu nunca fiz nada pressionada, então assim, às vezes tem que responder alguma coisa que eu não quero responder, que eu não quero falar, me incomoda. Então eu vejo que essa área da minha vida agora, ela não tem mexido só em alguns sonhos que eu tenho, mas tem mexido em uma base minha que estava estática ali, sabe? Que não se movia muito, né? E acomodada, e talvez nesse lugar de dependência. No frigir dos ovos é isso. Obrigado, Shirley. Eu não sei, depois eu posso deixar sugestão com a Ana. Quem sabe a gente pudesse falar um dia sobre codependência e vocação. Tem uma linha muito tênue entre codependência e vocação.
É um tema que eu já fiz várias preleções, já dei cursos sobre isso, porque é uma coisa que eu descobri o quanto eu era codependente do trabalho e de fazer algo para agradar os outros. E aí diferenciar o que é a minha vocação do que é codependência, que é fazer para o outro no lugar do outro. E a codependência você gera pessoas dependentes, mas você também se torna uma pessoa dependente de que aquilo traga para você uma visão de você mesmo que você não tinha. Então, quando alguém diz, nossa, como você é tão boa, como você me ajuda, como... isso é uma forma de confirmar ou de afirmar uma autoestima. Eu descobri isso sobre mim. Então, é um tema também muito interessante de poder falar, ou alguém puder falar também, não necessariamente eu, sobre codependência e Já está convidada. Só vou te dar a data depois. depois. Olha, só queria... Essa Como é tenso as situações. Eu estava aqui abrindo meu computador, eu cheguei aqui na igreja, estou na minha salinha aqui do atendimento. Aí abri meu computador, fui vendo aqui o que eu ia falar para vocês, as anotações que eu fiz. Aí meu computador, faltando 10 minutos, ele parou, ele brecou, e eu não tinha nada escrito no papel, tinha aqui um roteirinho que está dentro do computador. Aí veio meu amigo aqui, o Felipe, que é secretário nosso aqui, ele falou assim, não, Jana, seu computador agora está parado, sei lá o que falou lá, brecou. Então, vamos ver o que você vai fazer. Eu falei assim, não, Felipe, vou descansar, porque esse computador ele vai funcionar. Então, tem hora, esse negócio acontece na hora que vai começar, né? Interessante que aí eu falei, não, ele vai funcionar. Exatamente, é por aí. Deixa só eu falar uma coisa, Claudiane e Shirley. Eu ainda estou na gravação, tá? Mas Tá? eu posso cortar depois, se vocês quiserem, que eu acho que uma coisa que a gente tem combinado aqui, Jana, é justamente o seguinte, que quando a gente vai falando dessas coisas mais pessoais, por isso é que eu não coloco a live ao vivo para todo mundo ver, que é justamente para que a gente tenha esse espaço preservado para a gente abrir o coração. Eu ia Então a pedir para gente, vocês fazer isso, que eu estava olhando aqui, eu vi que estava gravando. Eu sim, ia sim. Não, tirar. mas aí a gente sempre faz essa edição, então vocês fiquem, elas já sabem. E de Uhum. vez em quando eu tenho uma pessoa aqui no grupo que sempre fala assim, Ana, corta a gravação, para. E hoje ela nem falou, ela tá tão quietinha que nem isso ela falou. Porque ela tá na casa de parentes, ela não tá na casa dela. Tá certo? Depois ela fala lá, ela já tá rindo aí no bate-papo. Que ela sabe que é ela. Mas então eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar esse momento aqui de gravação e depois a gente termina com a palavra da Janaína, tá certo, gente? Ok? Então, fechando.